Fala galerinha, tudo jóia com vocês? Tudo tranquilo? Beleza? Então pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que é sobre podcast. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vou comentar com vocês uma experiência que eu tive em relação aos podcasts muito bacana. Eu não tinha o costume, de ouvir podcast, conhecia, tinha ouvido um ou outro de um determinado assunto que eu gostava e tal, mas não tinha costume de ouvir com frequência. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa aonde normalmente fazia uma viagem aí, ou de carro, ia de carro, ou então até mesmo de moto, e fazia essa viagem aí por volta de 40, 50 minutos, demorava. E aí, no início dessa minha jornada, eu ia ouvindo música tranquilo, com fonezinho e tal, quando era carro ali pelo som do carro, então quando era moto, botava lá o fonezinho Bluetooth, aqueles pequenininhos, e ia ligado ao telefone e ouvindo tranquilo, beleza. E aí, realizando ali uma pesquisa na ferramenta ali que eu utilizava para ouvir música, eu encontrei um podcast de um determinado assunto do meu interesse. E aí comecei, num determinado dia, ir ouvindo podcast. E aí fiquei extremamente viciado, porque você vai ouvindo música, Música tem o seu lado, de entretenimento, mas o podcast tem o seu lado aí de informação, de aprendizado, uma coisa muito bacana que interte ou você interage com você de uma maneira muito mais forte, pelo menos no meu gosto, do que a própria música. Então, nesse tempo aí, por exemplo, que eu ia e voltava do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho de casa, aí por dia eu ouvia 2 podcasts, às vezes dependendo lá do tamanho do podcast, dava para ouvir lá em cada ida ou cada volta 2 podcasts ali na faixa aí de 30, 20 e poucos, 30 minutos. Então, assim, foi uma experiência muito bacana e eu me tornei realmente assíduo digamos assim, no acompanhamento de canais de podcast e até mesmo de procura aí de podcasts do meu interesse para o aprendizado mesmo em si. Então, um recurso muito bacana para quem às vezes não tem o hábito, fica aí de experiência, Você às vezes tem alguma rotina aí do seu dia a dia, que ao invés, por exemplo, de você ouvir música, ouça aí um podcast que eu tenho certeza que, se for da área sua de interesse, você vai aprender muito, você vai gostar pra caramba. Bora lá então. Falando de podcast, vamos primeiro falar um pouquinho da sua origem, tá, pessoal? Então, olha só. Com o advento, como é que surgiu os podcasts? Com o advento dos blogs, aquelas páginas de postagens sobre determinados assuntos e tal, no início dos anos 2000, surgiu o conceito de audioblog. Os audioblogs eles foram impulsionados pelos MP3 players e pelos iPods. Depois eu vou mostrar uma fotozinha para vocês. Quem for talvez de um tempo aí um pouco mais antigo ou mais recente, vão se lembrar, e aí, principalmente os mais antigos, vão se lembrar dos MP3 players e os iPods. Para quem é talvez mais jovem, nunca ouviu falar ou nunca viu, mas quando vocês verem a imagens que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão se lembrar. E aí, em 12 de fevereiro de 2004, no jornal The Guardian, o termo podcasting foi usado pela primeira vez, fazendo referência aos aparelhos MP3 players. Isto é, o blog, com o advento dos blogs, o pessoal de vez em quando postava ali um áudio para falar sobre determinado assunto, ou até mesmo transcrevendo ali ou fazendo a leitura daquela matéria que estava no blog. E aí o pessoal baixava, organizava isso e ia ouvindo lá no iPod ou no MP3 player, ok? Aqui tá, por exemplo, a imagem ali, dos MP3 aqui, são MP3 players, e aqui os famosos lá iPods da Apple. Só para recordar um pouquinho também, pessoal, antes desse advento aí dos MP3, eu gosto sempre de falar para a galera que é mais antiga, falar um pouquinho do que veio ou da onde surgiram digamos assim, o fato de você ouvir música
de maneira, digamos assim, né, autônoma, sem um aparelho de som, você ir ouvindo a sua música para onde você for. Surgiram lá com os Walkmans, ok? Que eram lá aqueles aparelhinhos onde você colocava a fita cassete, né? Eu coloquei até uma foto desse laranjinha aqui, que era quando tinha um laranjinha no ouvido, a galera abafava, era, né? Era como se fosse aqueles fonezinhos Bluetooth da Apple, né? Que hoje você põe ali, tira onda e tal. Quando você botava esse amarelinho ali no ouvido, né, do Walkman, você tirava onda pra caramba, ok? E aí depois dos Walkman, que eram por meio de, né, a música era por meio ali da fita cassete, vieram os Discman, onde ele era um pouquinho maior e aqui dentro se colocava o CD, ok? Que tinha uma qualidade em relação à fita cassete muito melhor. Eu sou dessa época, me recordo muito bem disso, principalmente dos Discman, e esses aparelhos eram caros pra caramba, tá, gente? Eram muito caros. E aí você botava lá o CDzinho e ouvia a sua música. Muito legal. Então, enfim, veio dessa época. E aí as postagens, né, dos blogs, voltando aí à história do podcast, as postagens dos blogs podiam ser agregadas à tecnologia RSS, também que era uma tecnologia de broadcast postagens que agora caiu um pouco de desuso, mas tinham lá nos navegadores ou até programas específicos que eram agregadores de RSS, que quando saía lá uma nova postagem num determinado blog, já aparecia lá na listagem do seu software de RSS para você lá ter um acompanhamento. Ao invés de você entrar nos vários sites, você tinha um agregador único, quando saía a postagem já aparecia lá no seu software de RSS. E com a popularização do RSS surgiu o RSS 2.0, que vinha justamente com um arquivo de áudio. Então, lá o blog postava uma matéria, aparecia aqui a possibilidade de você também ouvir o áudio vinculado àquela determinada matéria. Depois surgiu um algoritmo para que o arquivo de áudio do RSS pudesse ser acessado pelo iPod. E aí, juntando o termo iPod mais broadcast, surgiu o termo podcast, ok? E que se popularizou bastante. E aí, falando um pouquinho da concepção, por exemplo, eu quero fazer um podcast, eu quero, né, criar um podcast ou uma sequência, um canal de podcast, como é que eu faço isso? Bom, algumas dicas, né? A primeira é você fazer um pequeno planejamento definido, né? Qual é o tema, qual vai ser o conteúdo do seu podcast ou até mesmo do seu canal, enfim, faça esse pequeno planejamento. Sugestão: algo que você entenda muito ou algo que você goste bastante, até mesmo porque você vai ter que estudar, você vai ter que recolher informações sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Então, unindo o útil ao agradável, seja algo que você, né, ou tenha conhecimento ou entenda bastante. Ok. Outra coisa, o público, né? O podcast é uma mídia de nicho, né? É como se o ouvinte lá, né, que gosta de uma determinada estação de rádio, né, ele vai ouvir o seu determinado podcast pelo assunto dele de interesse. E hoje existem podcasts aí sobre os mais diversos assuntos possíveis, ok? Desde assuntos de humor, de tecnologia, de finanças, enfim, de entretenimento, né, do fofoca, enfim, todo tipo de podcast existe atualmente. Então, cada público, né, tenha um público-alvo aí para o seu podcast ou para o seu canal. O formato, um podcast ele pode ter vários formatos, tá? Desde uma pessoa falando sobre um determinado assunto, que é aquela pessoa solo, ok? Ela pode ter, o podcast pode ser um podcast de entrevista, ok? Onde você vai ter um ou mais participantes, né, naquela entrevista, normalmente um, ou até mesmo pode ser uma roda de pessoas falando sobre um determinado assunto, aonde no seu podcast vão ter várias pessoas falando sobre aquele conteúdo ou sobre aquele assunto. Então, você pode ter vários formatos de podcast
que são aqui alguns deles. Os mais comuns realmente é você ter um solo. Principalmente nos canais de podcast, né, que eu costumo ouvir, é muito comum ter solo, mas volta e meia, mesmo que a maioria dos podcasts seja solo, sempre lá o apresentador do podcast, ou aquela pessoa que fala sobre aquele determinado assunto, chama uma outra pessoa e faz uma entrevista e faz aquele bate-papo sobre aquele determinado assunto do canal, ok? Beleza, equipe, né? Dependendo do tamanho do seu canal ou do podcast, aí varia muito. Você pode ter uma equipe multidisciplinar, onde você vai ter lá o profissional que vai reunir as informações, ou vai fazer aquela pesquisa. Depois vai ter lá o apresentador que vai receber essa pesquisa, vai estudar e vai fazer o podcast, vai gravar efetivamente. Vai ter aquele outro profissional, por exemplo, que vai fazer edição e tal. Então você pode ter desde uma equipe multidisciplinar, onde você tem vários profissionais envolvidos, aí lógico, né, um podcast um pouco maior, mais estruturado, ou até mesmo você pode ter uma equipe pato, que é aquela equipe, né, onde tem uma pessoa só, aonde ela faz tudo. O famosa brincadeira aí do pato, né, que ela anda, nada e voa, ok? Então isto é, ela faz todos aí, né, faz a pesquisa, grava e também faz a edição, postagem, por aí vai, ok? Então você pode ter lá um apresentador, um co-apresentador, um comentarista, um editor, um publicador para a sua equipe multidisciplinar. Foi o caso que eu citei do, né, podcast maior, mais estruturado, com uma equipe com mais profissionais. A linguagem, utilize uma linguagem adequada para o seu público, tá? O jeito de falar, o jeito de pontuar, os termos técnicos, então, né, adeque a linguagem ao seu público, ok? É uma preocupação, um ponto importante. A periodicidade, ou pensar na periodicidade, quando você vai querer montar um canal, né? Pense na frequência que você irá publicar os seus podcasts. Isso ajudará a fidelizar o seu público. Então, por exemplo, tem podcasts que são diários, tem podcasts que são semanais, tem podcasts que são 2 vezes por semana, ou mensais, ou quinzenais, enfim. Defina essa periodicidade, porque o seu público que vai te acompanhar, ele vai ficar ligado nisso aí, tá? E até mesmo, de certa forma, ansioso para que saia um novo episódio. A periodicidade impactará em todo o processo de produção. Então, finalizou você já vai ter que pensar aí para os próximos para manter a sua rotina aí de periodicidade. A pauta. Planeje os assuntos abordados no seu podcast. Em muitos casos, será necessário fazer uma pesquisa, né, sobre aquele determinado assunto e cuidado com a pauta roteiro. O que é a pauta roteiro? Aquela pauta onde você escreve exatamente aquilo que você vai falar no podcast. Isso, né, tem uma coisa boa, porque você tem um planejamento, porém, né, normalmente fica algo um pouco mecânico, tá? E aí interpretar o que está escrito é muito mais fácil do que falar livremente de um determinado assunto. Então, olha só, uma dica que eu dou. Uma dica é você nem escrever tudo que você vai falar, né, ponto por ponto, e nem deixar a coisa, né, que a gente chama de engessada, e também não deixe as coisas muito livres, porque senão você pode se perder ali. Então é interessante você fazer um roteiro bem estruturado que traga todos os assuntos que você vai discutir, vai falar lá no seu podcast, ok? Tem um bom direcionamento, mas também que não seja tão engessado, ok? E aí, conforme o tempo você vai fazendo aí cada vez mais podcasts, você vai, digamos assim, pegando o jeito e normalmente melhorando, ok? Beleza, vamos falar em si da produção. Primeira coisa, da produção, né? Você vai lá nas pesquisas e tudo, mas quando você vai produzir efetivamente o podcast, né, o roteiro e tal, mas quando você vai produzir, vem a parte de captação, que representa aí por 97% ou mais de 90%
do trabalho de um podcast. Com uma boa captação, você eliminará vários outros problemas. Outra coisa, um bom microfone, tá? Quando possível, ajuda bastante essa parte de captação do áudio. Um ambiente silencioso é essencial, senão vai vir muitos ruídos ou outras coisas de fundo. E cuidado com a reverberação, que é o famoso eco aí, né? Quando você está, às vezes, com algum som ou algum áudio aí do seu computador, ou dependendo, às vezes, até do ambiente. Por isso que, normalmente, em estúdios aí, né, de rádio, estúdios sonoros, tem aquelas famosas espuminhas ou caixinhas de ovo, ou aquelas espuminhas que parecem caixinhas de ovo, é justamente, né, para evitar a reverberação, que é o eco, né, o retorno. O som são ondas sonoras que às vezes batem nos ambientes e dão um retorno, ok? Só se atentar para esse tipo de coisa. Após a captação, vem a parte da edição, né, que é realizar alguns cortes, ajustes. Normalmente, às vezes, lá tem algumas outras, você vai querer botar uma música de fundo, vai querer botar uma vinheta e tal, que é justamente quando é o caso de vinhetas, né, para as diversas partes do programa. Outra coisa, muito importante, você fazer um bom podcast, você tem que ser um ouvinte de podcast, tá? Porque você sendo um ouvinte de podcast, você vai trazer, né? Poxa, esse cara fez algo legal aqui, que eu poderia trazer para o meu também. Então, ouçam podcasts para que vocês produzam bons podcasts. Vocês vão ver que muitos podcasts, por exemplo, existem pausas, né? Dependendo do tamanho lá do podcast, existem pausas no meio, seja de uma propaganda, ou seja de um informativo, ou até mesmo só uma musiquinha ali, né? Para que o ouvinte ali tenha uma, digamos assim, dá uma pausa, dá uma relaxada para ir para uma determinada segunda parte do conteúdo, ok? E aí faço uma vinheta, né? É sempre legal ter vinhetas aí normalmente para iniciar ou até mesmo ou finalizar lá o seu podcast, que são pontos ali, né? Cruciais para o ouvinte, ó, agora está iniciando ou agora está finalizando, enfim, são pontos aí de partida e fim do seu podcast, ok? A parte de identidade visual, normalmente, né, nos agregadores aí de podcast, normalmente vem uma imagenzinha, seja lá, vamos supor lá no Spotify da vida, normalmente lá os episódios e o seu canal vai ter lá uma imagenzinha. Então isso aí é importante também, você ter uma identidade visual para a pessoa, às vezes, bater o olho e falar, é o podcast de fulano, ou é tal podcast ou tal canal, para ela bater o olho e já criar aí essa identidade com o seu canal, beleza? E depois a parte de servidores, fiz um podcast aonde eu coloco isso. Tem desde servidores pagos até mesmo servidores gratuitos. É lógico, pago às vezes vai trazer uma facilidade maior para você, ou mais recursos, até mesmo a nível estatístico de quem ouviu, quantas pessoas ouviram, enfim, né? Mas existem muitos gratuitos também, de repente, para começar, é uma boa dica. Um que é gratuito, é bastante bacana, o SoundCloud. É uma opção muito boa, mas existem outros aí, Libsyn, Buzzsprout, Podbean, enfim, outros aí. Pesquisem, né, e fiquem à vontade para fazer os testes de vocês e agregar o conteúdo de vocês nesses servidores. Beleza, galerinha? Então a gente fica por aqui. Falamos um pouquinho aí de podcast. Espero que vocês, né, tenham gostado e produzam aí os podcasts de vocês, que é um conteúdo aí de áudio muito bacana, em comparativamente com um vídeo, por exemplo, é algo extremamente mais fácil, que você não tem uma preocupação lá toda visual, é só com a parte de áudio mesmo, e é uma coisa muito bacana. Ouçam aí podcasts no tempo vago de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Valeu, galerinha, até as próximas aulas.